Fala pessoal, beleza? Mais um Fecho Médio Mercado no ar, meu nome é Rafael. Ibovespa recuou 2%, devolveu tudo que ganhou ontem. Dólar batendo aí nesses últimos. Aqui no o futuro, né? A vista fechou no 25, 27, o futuro bateu 5,30, 5,300, né? Enfim, mercado estressado nessa quinta-feira. Basicamente, três coisas aconteceram, né? Muito baseado no mercado interno e também o mercado externo não ajudou muito, né? Começar pelo mercado externo, o S&P caindo 1%, tá? A gente teve aí uma queda, uma realização de lucros depois desses dias de alta, né? A gente vinha uma semana em alta, a gente vê essa correção natural, como a gente já vem comentando aqui. Inclusive, né, se você não vê o pré-market no canal do Põe no Bolso, todo dia pela manhã, a partir das 7h50, eu falo sobre os fatos que estão movimentando o mercado pela manhã, né, antes da abertura. A gente fala muito do S&P e a importância de ficar acima do 4.000 pontos. Ficando acima do 4.000 pontos, o S&P está em tendência de alta, ainda no curtíssimo prazo. Mas vamos falar daqui do que realmente bateu no nosso mercado, que estressou tanto. A possibilidade cada vez mais próxima da revisão da meta de inflação e, né, agora a gente está tendo alguns ruídos sobre regulação, né, no setor elétrico, né, que é concessão, e concessão é muito importante, né, a manutenção dos contratos por conta da previsão de receita, tá? Então, essa questão da meta de inflação a gente já vem comentando por aqui, tá? E assim, a minha opinião é a mesma, né? O Lula vem criticando, né, o Bacen, política monetária, a Selic muito alta, a meta de inflação de 3,25 não tem como, tem que subir essa meta de inflação. Olha, eu concordo, 3,25 é uma meta de inflação para país desenvolvido. Eu concordo com isso. Só que o problema, quando tudo no mercado financeiro e tudo que envolve investimento, é uma questão de expectativa. Não adianta esperar acontecer o problema ou esperar acontecer um evento positivo para você se posicionar. Porque quando isso acontecer, essa expectativa já vai sendo precificada. Por isso que o mercado financeiro é um ambiente complicado. Muitas vezes é muito contraintuitivo, na verdade, né? Geralmente é muito contraintuitivo. E é isso que está acontecendo, né? Por quê? Qual que é a questão aqui, né? O Lula vem criticando, né, a Selic alta, meta de inflação, em prol do crescimento. Concordo, né? A gente tem que pensar no crescimento. Mas nós somos, Brasil, ainda é um país emergente. E qual que é a principal missão do Banco Central aqui? Meta de inflação. E já existe, né? Se você lê história história econômica brasileira, enfim, né, coisa recente. Se você tiver o descontrole inflacionário, vai dar problema. Ainda mais no país emergente. Olha o que está acontecendo nos países desenvolvidos, Europa, Estados Unidos. Olha o que os bancos centrais estão precisando fazer para controlar a inflação. Olha o que a inflação está corroendo, né, o poder de compra da população. E cara, e assim, isso você vê, você sente no seu bolso. A inflação é um problema crônico no Brasil, né? E por isso que tem a tal da meta de inflação. Querer subir a meta de inflação, que está 3,25 para 3,5, 4,25, tudo bem, quer subir, só que me traz, por favor, uma contrapartida. Não adianta só querer aumentar a inflação, a inflação, não, se bater 4,5 aqui tá sem problema. Porque assim, a questão de aumentar a meta de inflação, o que isso significa? O que isso sinaliza para o mercado? Que o governo não está preocupado com a inflação. Né? Assim, bom, pode ter uma inflação um pouco maior que não tem problema nenhum. Só que não funciona dessa forma. Né? O mundo inteiro está inflacionando. Tem inflação no mundo inteiro. Né? E a gente está passando por ainda estamos passando esse processo de inflação.
Vídeo IPCA hoje. Ah, veio abaixo do esperado. Veio abaixo do esperado só por conta de vestuário. A alimentação veio forte. A parte de serviço veio forte. Então, a inflação está caindo. A parte de transporte, a gente vai ter, né? De acordo com o plano do governo lá fiscal, a gente vai ter os reajustes. Vai ser revogado a questão do combustível. Vai subir o combustível. O petróleo está subindo. Então, assim, é um ambiente que a inflação está se controlada, mas não tá, nossa, calma, tá tudo certo aqui, né? Então, se você não tem um arcabouço fiscal coerente, e pô, né, assim, dá uma olhada no plano que foi apresentado. Beleza, né? Sugerindo as receitas da parte dos combustíveis, mas o restante, né, do rombo de 223 bi, metade da arrecadação prevista é de receita extraordinária. Pô, receita extraordinária, probabilidade de ser 100%, é quase impossível ter 100%. Por isso chama receita extraordinária, não chama receita, né? Então, assim, não vai conseguir pegar 100% disso. Então, e o pior de tudo, não tem nenhuma expectativa de redução de gasto, não tem nenhuma expectativa de enxugar a máquina pública, não tem nenhuma expectativa de privatização, não tem outras fontes de receita, só tem gasto, gasto, e que a balança comercial não salve. Né? Então, todo esse arcabouço, todo esse cenário, o mercado olha e fala: cara, o cara quer mais inflação, né? As sinalizações da nova política, mais inflação, né? Em troca do crescimento. Não tem arcabouço fiscal. E se tiver, vai ser muito raso, porque o cara quer inflação para ter o fiscal mais livre. Cara, o que sobra para controlar a inflação? A Selic, que a Selic alta mantém o crescimento baixo, controla o crescimento e ok. E aí você quer forçar o corte da Selic. A única coisa que controla a inflação, a gente não pode esquecer que o país é um problema a inflação. Então, se você não tem um arcabouço fiscal, não tem um plano fiscal coerente, né? Pelo menos, né? Não precisa só ler as coisas, né? Só ver o plano. E você quer forçar o corte da Selic, que é a única coisa que controla a inflação, o que você acha que vai acontecer? O que você acha que o mercado, né, o investidor vai olhar aqui? Não, peraí, não, vai dar certo, cara, vai dar tudo certo, de uma forma mágica, a inflação vai ficar controlada e vai dar tudo certo. Cara, lógico que não. Obviamente que não. Obviamente que não. Isso vai gerar o quê? Aumento de expectativa de inflação. A gente é um país emergente. Se está acontecendo em um país desenvolvido, imagina um país emergente. Isso o quê? Eleva o nível de risco. O que é traduzido o quê? Aumento da curva de juros. Fuga para ativos seguros. O dólar saiu do 5 para o 5,5. E também, quando você tem um deslocamento para cima da curva de juros, você faz o quê? Menor potencial de valorização das ações. Então, assim, se o governo quer aumentar a meta de inflação, quer mudar a meta de inflação, quer forçar o corte de juros, ok, faça o quê? Combata essa desconfiança com o fiscal, começando com o controle do fiscal, né? Como era o teto de gastos. É porque a ciência econômica, a história mostra que essa forma da tal da estagflação, recessão com inflação alta. Pronto, e acabou. Tá? Né? E a gente vê os efeitos de uma Selic alta, e Selic alta por conta, se não tivesse a inflação estaria explodindo, a gente vê o efeito. Vendas do varejo muito pior que esperado, empresa quebrando, pedindo reestruturação de dívida, uma marisa da vida, pedindo reestruturação de dívida. Imagina as pequenas empresas. É complicado. Né? Sim, vai se criando, né, um cenário, e que eu falei, são expectativas. Não adianta esperar acontecer e falar: não, realmente aconteceu. Nossa, aqui o fiscal descontrolou, a inflação subiu pra caramba, e agora? Agora eu vou tomar minha decisão. Aí a bolsa tá 90, sabe? Não dá. Você trabalha com expectativas. O grande trabalho do Banco Central, o grande trabalho de um governo, de um ministro da Fazenda,
do governo, aí da parte de econômica, né, do governo, é gestão de expectativa, né? Isso a gente aprende. Eu fiz economia, isso a gente aprende na faculdade. E não está tendo gestão de expectativa. Muito pelo contrário. Tá? E para completar, né, esse cenário que já vem se arrastando há bastante tempo, né, essa semana e hoje cresceu muito os ruídos com relação à regulação do setor elétrico. Né? A gente, né, não tem boas lembranças disso, né, das MPs aí. E questionando a privatização da Eletrobras e também naquele jabuti que vão colocar lá no Senado para votar, uma nova abordagem para os contratos de concessão das distribuidoras, que é renovação com possível bônus ou custos, que é o quê? Colocar, né, gerar mais imposto em relação à concessão ou reduzir o WACC de regulação, o quanto que a empresa ganha com relação a isso. Né? Ou seja, mudar as regras do jogo no meio do caminho num setor que é importante, que um setor regulado que é muito importante, o que? A manutenção dos contratos de concessão, que é o que? Previsibilidade de receita. Essa é a grande questão de você ter, ter uma empresa, né, de concessão na sua carteira, né, enfim. Então, assim, se a gente tiver essa discussão, é uma discussão, é um ruído, né, assim, não é fácil colocar isso em prática, né? A gente vê vários analistas do setor falando, não é fácil colocar isso em prática, mudar as legislações, estão muito bem protegidas. Mas, cara, é um ruído desnecessário. É um ruído desnecessário que acaba afetando o setor como um todo. Você vê aí o setor inteiro caindo, em especial a parte de distribuição de energia. Então, o setor de distribuição sofrendo com esse ruído, o setor de geração, querendo ou não, está num momento ruim por conta do preço da energia, que está baixo. A única coisa que sobe é a transmissão. Então, assim, a gente está num ambiente, né? A gente está sendo, assim, começou a ser bombardeado de expectativas que, cara, assim, preocupa muito. Em especial esse lado de meta de inflação, esse lado de forçar a queda de Selic, em especial, nada, o fiscal tá solto, né? Então, assim, são coisas que o mercado vai descontando. E o gráfico, o movimento de hoje chama muita atenção. E a gente vai falar sobre ele agora. Vamos lá. Bom, como a gente pode observar, o mercado não conseguiu fechar acima dos 109.200 e falhou em confirmar esse candle positivo de quarta, né? E se não fechar a semana acima desses 110.200 ou futuramente romper esse patamar, sabe o que isso significa? E perder a mínima dessa semana, perder os 107.233, isso significa um pivô, de baixa, que tem como alvo os 104, 101 mil pontos. Então a mínima dessa semana vai ser muito importante para entender o rumo do mercado, tá? E, sem dúvida nenhuma, esses 110.200, se não romper, se essas médias cruzarem na venda, mais uma vez que nem aqui, a chance de fazer esse movimento aqui é grande. Tá? Então, foi um fechamento feio, né? Foi um movimento crítico, né? Essa devolvida, e que se perder essa linha de tendência de alta aqui, esquece. Tá? Então, deixar bem claro. Perdeu 107.230, tendência de baixo de curtíssimo prazo. Esse viés de alta de curtíssimo prazo que não foi confirmado, ele só será confirmado acima dos 110.500. Tá? Então, não foi um movimento bonito. Sinceramente, não foi um bom movimento. Tá? E aí a gente teve um estresse maior do dólar. Olha o dólar onde está. Né? Tá nos 5.300. O dólar está nos 5.300. Daqui a pouco a gente vai voltar para a máxima do ano. Né? Então, daqui a pouco não. Né? Assim, caminhando para as máximas do ano. Né? Então,
essa mudança de percepção, né? Que eu falei para vocês. É uma mudança bruta de percepção. E aí você vê também a resposta na curva de juros, né? A curva de juros que segue alta, né? Segue alta aqui nesses níveis, não consegue. Ela fica nesses níveis altos e acaba pressionando o mercado. Então, esse custo de oportunidade aí da curva de juros em relação à bolsa começa a pesar, né? Vem pesando no mercado e agora a gente não está tendo tanto mais os apoios das commodities, né? Vale caindo, a Vale hoje, né? Caindo aí aqui, caindo 0,40, né? Acima do 86,50 ainda está em tendência de alta, sim, mas não consegue evoluir. Petrobras também não consegue superar esse 26, o petróleo também perdendo um pouco de força, junto com o minério de ferro. Aí você vê um setor de siderúrgico recuando forte, Gerdau caindo 8%. Né? Você vê os bancos, né? Itaú subiu bem ontem, hoje devolveu. Bradesco tem resultado daqui a pouco, mas está lá nos 13 reais. B3, por conta de tudo isso, abaixo dos 12. Então, assim, você vê que o mercado não consegue desenvolver. E aí você vai lá, setor elétrico, pô, Engie, caindo 1,66. Mas, por exemplo, uma Energisa, pô, Energisa chegou a cair 6%, né, que é 95% da receita da empresa é distribuição de energia. Caindo. CPFL, que é 50-50, é 50 distribuição, 50 distribuição, 50 distribuição, 50 caramba, transmissão, distribuição e geração. 50 de distribuição, 50 de geração. O papel caiu 5%. Pô, CPFL caiu 5%. Você vê o nível de aversão ao risco que cria esses ruídos, né? Que acabam gerando esse processo de queda. Aí você vê, com esse aumento da curva de juros, setor de varejo, Vivara cai 3,6%, construção, JHS, devolve tudo. Né? Então, assim, o mercado pesado, né? Ele não consegue evoluir, porque quando ele começa, aí tem alguma coisa relacionada à política, aí tem alguma coisa, enfim, né? Então assim, o mercado não consegue evoluir e você tem um custo de oportunidade muito pesado, né? Que é o custo de oportunidade de estar na renda fixa. Né? E isso acaba também tirando um pouco do apetite. Né? Vamos ficar de olho, pessoal. Vamos ficar de olho que esse 107.233 vai ser bem importante no rumo do mercado. Beleza? Opa. Beleza, então? Então é isso, pessoal. Grande abraço e até mais.